Graça e paz, irmão, mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Velho Testamento. E eu confesso para os amados que tem algumas histórias na Bíblia que são as nossas histórias preferidas, né? Aquelas que você tem um encanto, uma sedução, uma atração maior, porque ela tem um significado, muitas vezes, muito especial para você, né? Todo particular para você. E nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma dessas minhas histórias. 2 Crônicas, lá no capítulo de número 20, verso de 1 ao verso 17. Nós vamos pensar hoje à noite sobre 3 estratégias que nos conduzem à vitória. Eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor. Vamos ler o verso 1. A história é um pouco longa, mas nós vamos ler até o verso de número 17. A história, a vitória desse irmão, que era rei em Judá, o irmão Josafá. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gede, ou à beira do rio do Mar Morto. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante o teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir,
quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse momento, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o grande salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhe aos encontros, porque o Senhor é convosco. Como eu disse, a história, ela não termina aí, mas eu quero ficar por aqui, por enquanto. Dando assim um resumo, Josafá estava, podemos dizer assim, num dia qualquer da sua vida, e de repente recebe essa notícia de que essa aliança de vários povos estavam vindo contra ele. E nesse momento Josafá revela a sua impotência, a sua incapacidade, mas revela também a sua dependência de Deus. E ele mostra que por si só ele não daria conta de enfrentar aquela situação. E ele reconhece que ele não tem força, não tem capacidade suficiente para enfrentar aquela situação que estava prestes para acontecer. E quando ele então reconhece, ele busca ao Senhor. E nesse buscar ao Senhor, ele lembra na palavra do que Deus nos prometeu, do que a palavra havia registrado. Quando Salomão, ele inaugura o templo e consagra o templo ao Senhor, essas palavras que Josafá falam aqui na sua oração, estão lá na oração de Salomão. Quando Salomão consagrava ao Senhor o templo em Jerusalém. E naquele momento, veja bem, na ideia do inimigo,
eles iam pelejar contra Josafá. E talvez essa mensagem, de certa forma, trouxe bastante intranquilidade ao coração de Josafá. Mas durante aquele momento, o Senhor faz Josafá lembrar: essa luta não é sua, essa luta é do Senhor. O Senhor lutará por vocês. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Essa luta não é sua. Essa luta não é sua. Essa luta, o Senhor vai pelejar por vós. E então Josafá, ele toma uma atitude diante de tudo que ele ouviu. Ele convoca a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, para um momento de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. E o povo então entende a convocação de Josafá, e a Bíblia diz então que saem pessoas de todo o Judá, da cidade de Jerusalém, atendendo a convocação de Josafá, sobem para o templo em Jerusalém. Muitas vezes, amado, pessoas constantemente elas perguntam: pastor, nós podemos ficar em casa e assistir o culto pela internet? Poder pode, mas nada substitui o você vir à casa do Senhor. Há momentos que vai resolver o culto na internet, pode resolver. Mas veja bem a expressão que as pessoas usam: assistir. Quando nós viemos aqui, a gente não vem para assistir, a gente vem para cultuar. Nós somos parte desse culto. Não somos pessoas que vêm para assistir espetáculo, mas nós somos parte desse todo. Então Josafá, agora todo o povo reunido lá em Jerusalém, a resposta que Josafá precisava, que toda Jerusalém precisava, eles receberam quando estavam reunidos em assembleia de adoração ao Senhor. Poderiam ficar alguns acompanhando a transmissão pela internet, né? Não tinha internet, mas você está entendendo, né? Eu vou fazer a minha oração, o meu sacrifício, o meu jejum aqui em casa. Há coisas que resolve lá em casa, mas há coisas que só serão resolvidas quando nós estamos reunidos como povo de Deus. A resposta que você vai receber no seu culto individual, familiar, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, mas nada substitui estar na casa do Senhor. Por isso a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso, faz parte de mim, faz parte da minha natureza, o ansiar pela casa do Senhor. Quando o meu coração deixa de ansiar pela casa do Senhor, eu posso dizer: você não está bem. Alguma coisa não está legal na sua vida. Porque a nossa alegria é estar como o povo de Deus reunido na casa do Senhor. E nada substitui essa alegria. Quando alguma coisa começa a substituir essa alegria, é sinal que alguma coisa não está bem comigo. Porque eu sei que há momento eu vou encontrar a resposta lá no meu particular, no meu culto particular, mas há momentos que eu preciso estar congregado. E quando eles estavam congregados, em adoração, em jejum, em adoração,
a Bíblia diz que uma determinada altura do culto, veio a palavra do Senhor para Josafá. Veio a palavra do Senhor para Judá. Veio a palavra do Senhor para Jerusalém. E aí, a Bíblia diz então, que aquele povo ali em adoração, recebem a palavra do Senhor. Ali o Senhor dá algumas estratégias para Josafá. E aí, amado, quando a gente prossegue na leitura dessa história, a Bíblia diz, a Bíblia não explica, mas a Bíblia apenas relata. Lá no verso primeiro, melhor dizendo, relata, havia uma aliança de 3 nações que subiam para guerrear contra Josafá. E aí a palavra do Senhor narra, mas não explica, que uma noite aconteceu um desentendimento no arraial do inimigo, daqueles 3 povos aliançados. Eles brigam entre si, se matam um ao outro, e Josafá e o seu exército não precisou desembainhar uma espada. Há muitas vezes, amado, que nós queremos lutar, mas a luta não é nossa, mas nós não temos discernimento para entender quando a luta é minha, e quando a luta é do Senhor, e quando a luta é do Senhor, mas também é minha. Josafá, ele sabia que ele tinha alguma responsabilidade para ele agir, para ele tomar uma atitude. Mas eu quero, quando a gente pensa nessa vitória de Josafá, eu quero falar uma que é a maior de todas as vitórias. A palavra de Deus diz que Josafá teve essa luta, passou por essa luta, e Josafá, diz aí o capítulo de número 21, diz então que Josafá, ou antes, até no próprio capítulo 20, a Bíblia já mostra que Josafá, depois dessa batalha, e durante o tempo que ele reinou em Israel, ele reinou cerca de 25 anos, fala o nome da sua mãe, mas a Bíblia diz que Josafá morreu. É muito importante a gente saber que Deus, nosso Deus, Ele é um Deus que nos dá a vitória. É muito importante para nós. Mas nós não podemos esquecer que a maior de todas as vitórias é aquela que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Todas as vitórias que você conseguir em vida, uma cura, um milagre, alguma coisa grande que você recebeu do Senhor, vai ficar aqui. Mas há uma vitória que vai levar você para a eternidade. Essa deve ser a maior vitória que nosso coração, que nós devemos buscar. Muitas vezes pessoas estão buscando ao Senhor, querendo alcançar uma vitória. Devemos buscar ao Senhor para alcançarmos algumas vitórias. Uma cura, um milagre. Mas tudo que o Senhor fazer no seu corpo físico vai ficar aqui. E Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e o verso 4, Paulo, ele fala dessa vitória, a maior vitória. Josafá poderia ter vitória aqui,
mas a Bíblia diz que Josafá morreu. Ele reinou 25 anos, mas Josafá morreu. Então toda essa vitória que ele teve aqui ficou na sua vida terrena. Mas a maior vitória, a vitória que nós devemos ansiar e buscar acima de tudo na nossa vida, é a ciência de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que Cristo morreu pelo meu pecado. Essa é a maior vitória, a vitória sobre o pecado. A vitória de Josafá foi importante. A vitória de Josafá foi inspiradora. Foi. Mas a maior vitória foi aquela que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. No verso de número 22, Paulo diz assim: como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A vitória de Josafá, descrita em 2 Crônicas, capítulo 20. Foi uma vitória passageira, mas a vitória de Cristo é eterna. E muitas vezes, amado, nós buscamos ao Senhor, porque nós queremos um milagre, porque nós queremos uma bênção, porque nós queremos uma cura, porque nós queremos uma resposta. E esquecemos que não adianta buscar ao Senhor somente pelas vitórias concernentes a esse mundo, mas de saber que Cristo morreu pelos nossos pecados. E em reconhecimento, eu reconheço que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então eu entrego a minha vida para que assim como Jesus foi vivificado, eu e você sejamos também vivificados para a vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o maior milagre que você deve buscar. Essa é a maior obra que Deus pode operar na nossa vida. Por isso, Paulo está dizendo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, né, versos 51 ao verso 58, você pode ler na palavra do Senhor. E o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso de número 14, ele diz que graças a Deus, que em Cristo Jesus, sempre Ele nos conduzirá em vitória. Vitória nessa vida e vitória para a vida eterna. Não é só vitória nessa vida, mas eu gostaria, nessa noite, de pensar com os irmãos sobre a atitude de Josafá. Josafá, ele tinha ciência do seu potencial. Josafá, ele olhou para o desafio que estava diante dele. E ele conclui: em nós não há força e não sabemos o que fazer. Muitas vezes, amado, eu e você passamos por situações idênticas. Nós passamos por situação semelhante que esse homem passou, que a sua nação passou. Ele reconhece o seu real potencial, ele reconhece a sua limitação, e ele diz: em nós não há força, e não sabemos o que fazer. É interessante que, quando Josafá reconhece, não é um sinal de
fracasso. Não é um sinal de que ele era um líder fraco, mas ele reconhece que há coisas que ele pode fazer e que há coisas que só o Senhor pode fazer. E aquelas coisas que só o Senhor pode fazer, nós precisamos nos dobrar diante dele. Como aquele homem se dobrou diante de Deus e reconheceu: Senhor, em nós não há força. São 3 exércitos contra um. São 3 reis contra a minha pessoa. Ele reconhece, ele se dobra diante do Senhor. Ele sabia que a força numérica era maior do que a dele. Ele sabia que o recurso do inimigo era maior do que os recursos que ele possuía. Por isso, ele diz: não sabemos o que fazer. E é interessante, meus amados irmãos, que Josafá poderia dizer: eu não sei o que fazer. Mas quando ele estava ali, ele estava reunido à igreja do Senhor. E juntos eles buscam a direção do Senhor. Juntos eles buscam a face do Senhor. Por isso eu disse, amado, que há problemas que serão resolvidos num culto individual. Há situações que receberemos resposta no nosso culto familiar. Mas há momentos da nossa vida que nós só teremos resposta quando estivermos reunidos juntos na casa do Senhor. Nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, muitas vezes, o corpo, quando alguém no corpo não está bem, não tem como deixar parte do corpo em casa. Não tem como deixar parte do corpo lá em casa, só metade do corpo vir para a igreja. Não, há momentos, amado, que a igreja ali entendeu, o povo entendeu e foi junto com Josafá. E ali, Josafá também revela que Josafá teve medo. Muitas vezes nós temos medo. E ter medo, amado, não é ruim. Ter medo é benéfico, porque evita a gente de fazer algumas besteiras, por causa do medo. Porque se você não tivesse medo, talvez você faria coisa que depois você mesmo iria arrepender. Josafá, ele diz que ele teve medo. Mas o que fazer quando eu e você temos medo diante de uma situação que nos assusta? O que nós vamos fazer diante de uma situação que nós reconhecemos que não temos força para lutar, que não temos recurso para enfrentar? Você vai ficar paralisado pelo medo? Você vai deixar que o medo te paralisa ou você vai fazer alguma coisa? A Bíblia diz que Josafá, ele teve medo. E ao mesmo tempo, a Bíblia também declara que Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Ele poderia ficar trancado na sua sala do rei, na sala do palácio, poderia ficar lá pensando como resolver aquela situação. Não, ele compartilhou com a nação a sua preocupação. O povo vem para agora atender o apelo de Josafá. Josafá estava com medo. Josafá reconhecia o seu limite. Josafá reconhecia que ele não era suficiente. E agora o povo então
sobe junto com Josafá. Amado, a maravilha de pertencer à igreja é de que eu nunca estarei sozinho. A igreja é muito importante, amado, nos vários momentos da nossa vida. A igreja é muito importante. A comunhão com o povo de Deus é muito importante. O estar na igreja não substitui. Internet não pode substituir. Josafá teve medo e ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele tomou posição diante da situação que ele estava vivendo. Lucas capítulo 15, verso 17 e o verso de número 18. Diz a palavra do Senhor que o filho pródigo estava no fundo do poço. O filho pródigo estava nos piores dias da sua vida. E quando aquele moço estava lá no fundo do poço, muitas vezes, amado, a pessoa diz, pastor, irmão, eu estou no fundo do poço, eu não tenho força. Você tem, amado, você tem. Talvez você não tenha força, porque você confia demasiadamente no seu recurso. Você confia demasiadamente em você mesmo. O filho pródigo, também como Josafá, aquele homem, aquele moço estava nos piores dias da sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele moço, caindo em si, ele diz, eu vou me levantar. Eu creio, amado, que naquele momento, quando aquele moço declara, eu vou me levantar. No fundo, ele estava reconhecendo. Eu estou no fundo do poço. De mim mesmo eu não consigo me levantar. Mas eu sei quem pode me tomar pelas mãos e me colocar de pé novamente. Há momentos na nossa vida, amado, que você vai ter a sensação de estar no fundo do poço. Mas é justamente nos piores momentos da nossa vida que a gente ergue a cabeça e diz, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Ele vai me levantar. Em nome dele eu vou me levantar e vou lá novamente na presença do meu Pai e direi, Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, perdoa meus pecados. E aí eu posso imaginar as palavras daquele moço para o seu pai. Aquele pai não contesta ao filho, aquele pai em silêncio devolve a honra, devolve o privilégio, devolve tudo que o filho perdeu, sem lançar em rosto um erro do seu filho, porque ele se humilhou, ele reconhece seu pecado. Josafá, ele se humilha diante do Senhor, ele diz, Pai, eu não tenho força, essa luta é muito grande, mas eu sei aonde que eu vou encontrar resposta. Eu vou lutar contra a minha fraqueza, eu vou lutar contra aquilo que me oprime, eu vou lutar contra aquilo que me amarra, e hoje, no nome de Jesus, ninguém vai me segurar. Eu vou para o culto, porque lá o Senhor vai falar comigo. Lá receberei uma palavra que vai me colocar de pé, que vai me confortar, que vai me dar norte, que vai me dar orientação, que vai me ajudar, que vai me fortalecer. E aquele moço se levanta. Veja bem, amado, quando nós pensamos na história da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega
no lugar onde Lázaro estava sepultado, Jesus ordena para os discípulos: removam a pedra. Quando Jesus ressuscitou, quem estava lá para remover a pedra? Quando Lázaro vai ser ressuscitado, Jesus ordena para os homens: removam a pedra. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, amado, dar conta de resolver o problema, eu não dou. Mas alguma coisa eu posso fazer para ajudar o milagre a acontecer. Remover a pedra, eles davam conta. Mas de ressuscitar Lázaro, só Jesus dava conta. Uniu a força dos discípulos, a vontade do Senhor, e o milagre aconteceu. Muitas vezes, para que o milagre possa acontecer na nossa vida, o Senhor só está esperando uma resposta sua. Você está me entendendo? A resposta que você busca, muitas vezes só está faltando uma disposição da sua parte. Jesus poderia chegar lá, remover a pedra, ressuscitar Lázaro. Não, Jesus disse: removam a pedra. Muitas vezes, amado, para que o milagre aconteça, tem uma pedra que você precisa remover do seu caminho. E enquanto você não remover essa pedra, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer propósito, vai fazer campanha de oração, mas se não remover a pedra, o milagre não vai acontecer. Você está me entendendo? Muitas vezes tem uma pedra no seu caminho. E você precisa remover essa pedra para que o milagre aconteça. Resolver o problema você não dá conta, mas de remover a pedra você dá conta. Eu dou conta. Senão ele não pediria a eles que removessem a pedra. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que quem remove a pedra são os anjos. Há muitas vezes Jesus vai agir, os anjos vão agir, mas muitas vezes é você que vai agir. O Senhor está esperando uma resposta sua. Aquilo que você não dá conta de fazer. Por isso é importante você compartilhar com seus irmãos no grupo doce. Ter pessoas que ali você pode compartilhar. Eu vou testemunhar aqui de algo assim muito simples, que me chamou muita atenção nesses últimos 2 finais de semana aqui na nossa igreja. Sexta-feira da semana retrasada, uma irmã estava aqui com seu esposo para receber a bênção de Deus sobre o seu casamento. E aí eu pude perceber todos os irmãos praticamente da doce daquele casal trabalhando aqui na igreja. Domingo passado não, dia 15, é dia 15 o leilão, né? Foi dia 15 lá. Quando foi o leilão? Quarta-feira, né? Quarta-feira, eu falei final de semana. Dia 15 lá no leilão, aquele mesmo casal que havia sido abençoado pelos irmãos, estava lá abençoando. É isso que Deus quer fazer, amado. Em nós e através de nós. Muitas vezes você fica sozinho demais. Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar.
Deus quer te ajudar a resolver essa situação que embaraça. Mas com quem você compartilha seus dilemas? Com quem você fala das suas angústias? Com quem você compartilha as crises que você está passando? É através da doce, através do culto aqui, que as pessoas vão ficar sabendo o que está acontecendo com você. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Mas você não faz parte de nenhuma doce, não tem comunhão com os irmãos. E aí, meu amado, a Bíblia diz que os adivinhos não vão entrar no céu. Você quer que a igreja adivinha? Que a irmã adivinha? Que sua barriga doeu aquele dia e ninguém foi te dar nem um chazinho de boldo? Não sei se você usa esse negócio, né? Né? Não foi nem dar um chá de boldo para mim. Mas, né? Você não compartilhou com ninguém. A outra coisa que nós aprendemos aqui, amados, com o nosso irmão Josafá, que buscou ajuda, reconhecendo a sua limitação, ele também tinha uma atitude que contribuiu para que ele alcançasse vitória. Verso de número 12, ele diz: em nós não há força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos não estão postos no problema, os nossos olhos não estão postos na dificuldade, os nossos olhos não estão postos na luta, os nossos olhos estão postos no Senhor. Muitas vezes os problemas, as lutas, levam você a ficar ali concentrado, os seus olhos, o tempo todo naquela situação, quando os seus olhos deveriam estar sendo postos no Senhor. Esse homem, ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. 1 Reis, capítulo 18, verso 41 ao verso de número 45, a Bíblia diz que em Israel, nos dias de Elias, havia uma grande seca. E aquela nação começa a perecer por causa daquela grande seca. Um dia, o nosso irmão Elias está diante do rei Acabe, em um lugar longe do palácio do rei. E então a Bíblia diz que Elias, ele recebe uma profecia, ele recebe uma palavra da parte do Senhor. E naquele momento que Elias, ele recebe essa palavra da parte do Senhor, a Bíblia diz que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquele homem toma posse da palavra que Deus lhe dá e ele ordena ao rei: corra, em minhas palavras, claro, não está escrito assim na Bíblia, mas é como se ele estivesse dizendo para o rei Acabe: corra o mais rápido possível para a sua casa, que vai descer um pé d'água. E aquele homem acreditou, e foi, e o milagre aconteceu. Estava lá, colocou diante do profeta a situação que eles estavam vivendo. A Bíblia também diz, em Mateus capítulo 14, verso de número 22, Pedro, ele andou sobre as águas como Jesus. Ele teve oportunidade
de viver uma experiência ímpar com Deus. Eu não creio, amado, que assim como Josafá passou por aquela experiência, eu também deva passar pela mesma experiência de Josafá. Eu também entendo que, assim como Acabe e Elias passaram por aquela experiência da chuva, não significa que eu também deva passar, para saber que só o Senhor é Deus. Mas o que me anima o coração é de saber que, assim como Josafá viveu uma experiência ímpar com o Senhor, da mesma maneira que Elias também teve uma experiência ímpar com o Senhor, da mesma maneira como Pedro também teve uma experiência ímpar com o Senhor, Deus também Ele deseja que eu e você tenhamos uma experiência ímpar com Ele. Eu creio, meus amados irmãos, cada dia fica mais claro na minha vida, mas eu tenho assim muita paz no meu coração de compartilhar isso com os amados, de que antes de eu nascer, eu tenho vivido várias vezes experiência ímpar com Deus. Pedro, ninguém teve a mesma experiência que Pedro. Qual dos outros discípulos andou sobre as águas como Pedro andou? A mesma experiência que Pedro teve me inspira, me anima o coração, de que eu também posso viver experiências ímpar com o nosso Deus da nossa salvação. Que muitas vezes você vai buscar referência de alguém que passou por coisa igual ao que você está passando, talvez você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar muitas vezes? Porque você é único. Porque você é única. Você pode ter muitas coisas parecidas com a sua irmã, mas você não é 100% igual à sua irmã. Você pode ter 10 filhos, tudo meio parecido um com o outro, mas cada um tem as suas próprias particularidades. Pedro, ele teve uma experiência ímpar. E esse homem, enquanto olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas a hora que Pedro parou de olhar para Jesus e passou a olhar para os problemas que ele estava atravessando, ele começou a afundar. Muitas vezes, amado, nós começamos a nos afundar nos nossos próprios problemas. É porque muitas vezes ficamos muito tempo focados neles e deixamos de olhar para o Senhor, aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Pedro andou sobre as águas. Quer viver experiência ímpar com Deus? Continue olhando para o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 ao verso de número 9, diz a palavra do Senhor: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Põe-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Aquelas palavras
foram acalmando o medo no coração de Josafá. Aquelas palavras que Josafá começa a usar, tendo a palavra do Senhor como inspiração, começa a esvair a insegurança do coração daquele homem, a firmeza, a fé e a confiança começa a ser mais visível no coração daquele homem. O que você tem repetido? O que você tem declarado diante dos dilemas que você passa na sua vida? A palavra do Senhor ou só a reclamação dos seus problemas? Talvez você precisa substituir as palavras para que comece a haver uma mudança dentro de você. Substituir as palavras. Não dou conta, não consigo, não vai resolver, não tem solução. Não, eu não tenho solução, mas eu sei que um Deus no céu que tem solução, que pode fazer todas as coisas. Seja sempre agradável ao Senhor. Aquele homem, o nosso irmão Josafá, a atitude no coração daquele homem agradou o coração do Senhor. E aí no verso de número 14, a Bíblia diz: então veio o Espírito do Senhor. O espírito do medo desaparece, o Espírito do Senhor substitui o espírito do medo. E a paz começa, a força, a confiança, começa a ser visível ali naquele lugar. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu enquanto o povo adorava ao Senhor. Eu gosto muito de pensar numa palavra. Eu adoro ao Senhor, não é por aquilo que Ele já fez. Eu adoro ao Senhor por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu adoro ao Senhor porque eu sei que no momento do Senhor, o Espírito do Senhor vem trazer a resposta que eu preciso. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. 1 Reis capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão, quando começou a reinar, o Senhor aparece para Salomão, enquanto também, igual a Josafá, Salomão adorava ao Senhor, junto com Israel. O Senhor aparece a Salomão e diz para ele: pede o que você quiser, que eu te darei. E o pedido de Salomão também agrada o coração do Senhor. E o Senhor diz para Salomão: Salomão, porque você não pediu riquezas, ouro, prata, morte dos seus inimigos, eu te darei tudo isso e muito mais. Estas palavras agradaram ao Senhor. Dou de coração sábio e inteligente, de maneira que nem antes e nem depois haverá alguém igual a você. Salomão também teve a oportunidade de viver experiência única com Deus. E a Bíblia diz que depois de você e antes de você, Salomão, porque tudo que você pediu no seu coração não foi para satisfazer suas vaidades pessoais, seus desejos egoístas, eu dou tudo isso para você e muito mais. Que depois de você ou antes de você, nunca terá um homem igual. Deus e você, eu e você, amados, somos chamados por Deus para viver experiências únicas com Ele.
porque você não é igual a ninguém. Deus, quando te fez, Ele jogou a forma fora, né? Não tem outra como você. Não tem outro igual a você. Nós somos únicos. Cada um com os seus dilemas, com as suas inquietações, com os seus desejos. Nós somos únicos. Mas o Senhor diz: consagra ao Senhor tudo o que você deseja, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Muitas vezes, amado, como eu falei, a maior de todos os milagres, a maior de todas as vitórias que Deus pode fazer por mim, Jesus já fez na cruz do Calvário. Talvez alguns milagres não aconteceram até hoje na sua vida, porque você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. E por isso Provérbios 23, 26 diz: filho meu, você tem me dado seus problemas, suas lutas, suas inquietações. Filho meu, me dá seu coração. Você tem coragem de dar o seu coração ao Senhor? Dar o coração é uma maneira de dizer: entrega a sua vida. Não entregue só seus problemas, só as angústias. Entregue sua própria vida ao Senhor. Muitas vezes queremos entregar tudo. Veja bem agora, amado, para concluir. 2 Crônicas 20, 14 ao verso de número 20. A Bíblia diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e vai falando da família desse homem chamado Jaziel, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se o Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração. Que Deus possa completar esta palavra no nosso coração. Antes de orar, para terminar o nosso culto, eu quero apenas convocar e convidar os amados irmãos. Sábado, eu creio que
foi 1h30, né, que nós colocamos, alguém me lembra, né? Tá? Sábado, amados, 1h30 da tarde, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja, tá? É uma reunião que nós chamamos de grupo de discipulado. E normalmente essa reunião, esse GD, né, ele é feito para os líderes da igreja. Os líderes da igreja, né, os supervisores, os irmãos da liderança de ministério, membro de ministério. Aí você também diz assim, eu sou membro da igreja e não sou integrante de nenhum ministério, mas se você, tá, eu quero que você venha também na reunião. Tá? Então nós vamos ter um primeiro momento nessa reunião e depois nós teremos um segundo momento nessa reunião. No primeiro momento nós vamos estar passando para os irmãos, em linhas gerais, sobre como nós vamos trabalhar a partir do ano que vem, no primeiro momento. Depois nós vamos entrar numa coisa mais específica, né, que é mais para os líderes. Mas para esse momento, tá, da reunião, todos os irmãos, membros da igreja, estão convidados para estar aqui sábado, 1h30 da tarde. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por este momento que nós estamos aqui. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos que o Deus de Josafá está aqui neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Deus de Josafá sempre esteve aqui neste lugar. E sempre estará aqui nesse lugar. Muitas vezes, ó Pai, diante dos nossos dilemas, diante daquilo que pretendemos fazer, como diz a Tua palavra, nós temos medo, nós temos insegurança, mas queremos, ó Pai, no nome de Jesus, declarar a nossa fé, declarar a nossa confiança de que o mesmo Deus que deu vitória a Josafá é aquele que sempre nos conduzirá em vitória para o louvor da Tua glória. Eu quero, Pai, entregar nas Tuas mãos também a vida de cada irmão, cada pessoa que esteve aqui neste lugar nesta noite, pedindo, ó Pai, no nome de Jesus, que diante dos nossos dilemas, diante das nossas crises, diante das nossas situações, nós possamos, ó Pai, declarar a Tua palavra e dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. De geração em geração eu sou o Senhor. O Deus que toma cada um de nós pelas suas mãos e nos dá segurança, proteção e cuidado. Continue, Senhor Deus, conosco. Eu quero, Pai, colocar diante do Senhor esta igreja e dar graças ao Senhor que sempre tem nos conduzido em vitória e que sempre nos conduzirá em vitória para o louvor da Tua glória. Ó Deus, eu muito obrigado, Pai, por este momento que nós passamos aqui reunidos no Teu nome. E eu peço, Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. E assim eu peço, Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém.